Agora nós vamos falar um pouquinho da aula, né? Senão a gente fica falando aí da semente e esquecemos da aula. Hoje o título da aula é As Doutrinas Religiosas dos dos primeiros séculos. Essa aula é bastante histórica, né? A gente vai pegar histórias das religiões que passaram, né? Algumas passaram um longo tempo, outras um curto tempo, lá nos primeiros séculos. Nós estamos falando ainda de depois de Cristo. Estamos falando dos primeiros séculos deste milênio, desta era depois de Cristo. Portanto, essas religiões vão estar ao cristianismo, que foi crescendo ao longo dos primeiros séculos, desde os primeiros séculos. Para a gente iniciar, nós vamos lendo e falando um pouquinho sobre a reflexão do tema aqui, que é penas tem penas, não é aquela da galinha, né? É outra pena. Penas têm finalidades educativas? Essa é uma pergunta. Então, eu vou pedir para alguém ler e a gente pode discutir um pouquinho. Eu leio. Por favor. Penas têm finalidades educativas? O pensamento que prega o inferno eterno ao pecador não seria uma dessas doutrinas que cruzam os séculos sem que apareçam argumentos suficientes para refutá-la? Ou os argumentos que aparecem são sufocados com passionalismo? De uma forma ou de outra, essas doutrinas acabam sendo absorvidas pela massa leiga para em seguida serem tomadas como verdades eternas. A simples punição de um delinquente que não tem em caráter castigo seguido de aprendizado é abominável vingança e repugnante sadismo. Não seria precisamente isso que os defensores de um inferno eterno atribuem a Deus? E aí? É bem provocativo essa reflexão aqui. Sim. Vem falar aí do danado do inferno. Nós, né, dentro da doutrina espírita, nós não temos inferno, mas temos aquele lamaçal, né, que a gente vai passar por ele, segundo consta aí, que fica lá pelo Umbral. meio, do umbral, aquele lamaçal danado lá no umbral. Alguns vão passar pelo lamaçal mais leve e vão lá aquele, para aquele lugar onde você vai tomar sopinha e vai cuidar do seu espírito. Na realidade, ele está falando aqui dessas penas eternas, né? Dessas penas que deveriam ser educativas, mas são eternas, ao tal do inferno. E por que que a gente sabe que se Deus é justo, não se refuta a ideia de um inferno com as penas eternas? Essa é uma outra provocação. Parece que nós, quando fala nós, como população, né, como adeptos de algumas religiões, aceitam facilmente esta ideia do inferno e de pena eterna. E aí, cadê a finalidade educativa desta pena? Ou se é que ela tem, como é que Uhum. ela se dá, né? Esta é a provocação. E é isso que a gente vai ver, então, parte desta reflexão nas religiões que a gente vai ver historicamente aqui, uns trechinhos de algumas religiões. Nós vamos ver aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete religiões, entre elas algumas muito parecidas com esta reflexão aqui, ok? Vamos ler que a gente vai ver algumas conclusões lá no fundão do capítulo. Introdução. Alguém pode ler, por favor? Posso ler. Introdução.
O objetivo deste capítulo é aprofundar nas doutrinas surgidas nos primeiros séculos do cristianismo, que buscavam explicar o fenômeno Cristo, bem como trazer outros entendimentos sobre o bem e o mal, a vida após a morte e outros assuntos metafísicos. A cultura oriental vem trazer suas interpretações, se mesclando assim com o cristianismo nascente. As várias doutrinas teológicas surgidas tiveram origem em influências de diversas civilizações: grega, egípcia, babilônica, persa e indiana. Aos poucos, a Igreja foi impondo as doutrinas que mais me pareciam condizentes com os ensinos de Jesus. Através de inflamados debates entre bispos e teólogos, foram estabelecidas as doutrinas da Igreja. As reuniões de bispos, denominadas concílios, estabeleceram a doutrina da Igreja Católica. Muitos teólogos tiveram seus pensamentos absorvidos nesses concílios e muitos foram rejeitados. Estes, a partir de então, eram tratados como hereges. A seguir, essas doutrinas serão estudadas isoladamente. Muito bom. Então, a gente vai ver aqui que algumas doutrinas que gostariam ou tentaram ser a doutrina que hoje é chamada de católica, né? Tentando, de alguma forma, agregar uma população maior em cima de alguns pensamentos, digamos, mais educativos que religiosos, mas com diferenciais pensamentos, né? Cada uma tinha um pensamento levemente diferente, com nomes diferentes. E cada um é atribuído a um personagem em si que trouxe a ideia dessas religiões, destas doutrinas. E a primeira que a gente vai ver aqui começa lá no século I, ou seja, no primeiro século depois de Cristo, que fica entre o século I e o século II, chamado gnosticismo. Gnosticismo. Não confundir agnosticismo com gnosticismo. Meu Custódio, Pois não. Diga. me permita, sem interromper aí a leitura, antes de entrar particularizando cada religião, eu só gostaria de lembrar que o que me ocorreu quando eu comecei, li esse capítulo é da importância da era, porque vai tratar aqui das religiões surgidas depois de Cristo, né? Século I, século II. Olha a importância de Jesus, o nascimento dele, olha o chacoalhão que ele deu nas interpretações que o ser humano tinha até então sobre a finitude, né? O nascer e morrer, para onde vai, se existe vida depois da morte. Então eu creio que se proliferaram várias religiões, mas sempre guardando, digamos, uma referência com Cristo e, na minha opinião, medo da finitude, medo de morrer, então se apegaram, né, a religiões para, digamos, atenuar o sofrimento natural do homem, do pecado, entre aspas, original. Perfeito, é isso mesmo. Todas essas religiões têm uma relação direta ou indireta com o nascimento de Jesus, claro, né? Todos Exato. queriam buscar um pouco do ensinamento de Jesus e colocando dentro de uma doutrina específica. A gente vai ver que algumas são muito específicas mesmo, né? Cada uma tem a sua tese diferenciada. E a gente vai ver algumas que é muito parecida com aquela que a gente chama aí de católica, que aparentemente agregou uma série de, de características dessas religiões e foram trazendo para dentro da doutrina católica, definitivamente, lá dos primeiros séculos, para ser o que é hoje, né? Para se tornar, depois de 20 e poucos séculos aí, se tornar uma grande doutrina, né? Uma grande doutrina, com mais de 2 bilhões de pessoas, de seguidores no planeta. Mas começou com meia dúzia lá na frente. Aliás, começou com 11, né? 11, 12. Gnosticismo. Alguém pode ler?
Eu A posso gente ler. vai lendo para a gente não dormir, né? Senão a gente vai ficando meio Não, sonolento. não, eu estou acordadinho. Vou ler então. Vamos lá, 13.2. Iraí. Gnosticismo, séculos I e II. Gnosticismo designa o movimento histórico e religioso cristão que floresceu durante os séculos II e III, cujas bases filosóficas eram as da antiga gnose, palavra grega que significa conhecimento, com influências do neoplatonismo e dos pitagóricos. Originou-se na Ásia Menor e tem como base as filosofias pagãs que se desenvolviam na Babilônia, Egito, Síria e Grécia. O gnosticismo combinava alguns elementos da astrologia e mistérios das religiões gregas com o cristianismo nascente. Em seu sentido mais abrangente, gnosticismo significa a crença na salvação pelo conhecimento. Tinha uma cosmovisão dualista, qual seja a existência de dois deuses: o Deus criador imperfeito, que eles associavam ao Jeová do Velho Testamento, e outro bom, associado ao Deus do Novo Testamento. O primeiro criou o mundo com imperfeição, e desta se origina o sofrimento humano. O segundo admite que a essência humana é oriunda de uma centelha divina. A filosofia gnóstica tem como postulado a existência de uma entidade imortal que não é parte deste mundo, que pode ser chamado de Deus interno, divina essência que existe em todos os homens e a sua única parte imortal. Os gnósticos consideram que o estado do homem neste mundo é antinatural, pois ele está submetido a todo tipo de sofrimentos. Para eles, é necessário que o homem se liberte desses sofrimentos através do conhecimento. O conhecimento verdadeiro é representado pela gnose. O agnosticismo é diferente de gnosticismo. Ele, aqui fiquei em dúvida, ele quem? O agnosticismo ou o gnosticismo? Mas tudo bem, então o agnosticismo, ele, Gnosticismo. agnou, né? Não precisa. Uhum. Ok, obrigado. Ele surgiu no século XVIII, podendo ser teísta ou ateísta, isto é, crê ou não na existência de Deus, mas ambos entendem que o homem não poderá compreendê-lo através do conhecimento e da razão. Ok. O gnosticismo tem, vocês percebem que tem algumas características interessantes aqui, que a gente reconhece quando a gente vai lendo, né? Mas tem algumas coisas que são interessantes discutir, que gnose vem de conhecimento, evidentemente. Então, o gnosticismo propõe que você vai se salvar, a sua salvação ou o seu crescimento só se dará a partir do seu conhecimento. Só assim você cresce, só assim você se desenvolve, né? Não tem outra forma, por isso se chama gnosticismo. Seria, seria a base desta, desta, dessa doutrina. E aí é lógico que eles misturam alguns elementos de astrologia e alguns mistérios de religiões de outras vertentes. Mas tem aqui, esse aqui eu também achei interessante, quando ele fala de, da, dois deuses, né? Dois deuses, um Deus do Antigo Testamento e um Deus do Novo Testamento. Ou seja, existe um marco que é o nascimento de Jesus, lá no século I, no começo do século I. E aí é engraçado, o mais engraçado é, ele faz uma separação de dois deuses, porque o Deus do Velho Testamento é um Deus cruel, é um Deus duro de você entender, é um Deus que castiga Deus muito. punitivo. E um Deus que Jesus trouxe, né, para o nosso conhecimento, um Deus de amor, um Deus que ama, um Deus que propõe te auxiliar sempre, é um outro Deus. Então é fácil de você fazer uma analogia, no caso deles, né, fazer uma analogia entre um Deus bom, o que ele chama de, né, um Deus bom e um Deus não bom, menos bom, que ele chama de Deus imperfeito e um Deus perfeito.
O Deus imperfeito é o antes, né, do Velho Testamento, e um Deus perfeito é o do Novo Testamento. Essa, eu diria assim, eles não estão errados nessa analogia se você fazer essa analogia pensando no Velho Testamento e no Novo Testamento. E que nós, aqui também é uma outra coisa interessante que a gente vai lendo e vai fazendo outra analogia, né? Ele diz: o primeiro criou o mundo com imperfeição, desta se origina o sofrimento humano, ou seja, lá no Velho Testamento. O segundo, depois no Novo Testamento, admite que a essência humana é oriunda de uma centelha divina, né? E de que nós estamos falando? De alguma coisa em que Deus coloca no homem que isso vai fazer parte da divindade. Nós somos parte da divindade, a tal da centelha divina. E hoje, dentro da doutrina espírita, nós falamos até hoje da tal centelha divina. E aí ele diz mais aqui, ó, mais um pedacinho aqui interessante. A filosofia gnóstica tem o postulado da existência de uma entidade imortal. Ok? Então, nós temos duas partes. Aqui ele está falando de dualidade. Uma parte mortal e uma parte imortal. Se nós temos uma parte imortal dentro de nós, ele deve estar falando da alma, do espírito. E nós falamos disso hoje, né? Hoje, dentro da doutrina espírita. É a dualidade matéria e espírito. E estamos falando da parte que não que é mortal, no caso, é o corpo. Então, o corpo mortal e o espírito imortal. O que mais que é interessante aqui ressaltar? Para que para eles é necessário que o homem se liberte desse sofrimento através do conhecimento, o conhecimento verdadeiro representado pela gnose. Só você consegue fugir, sair do sofrimento pelo conhecimento. Sem o conhecimento, você fica sempre no estado de sofrimento, segundo gnosticismo, evidentemente, né? Meu Custódio. Aqui que eu achei um pouco contraditório dele, do gnosticismo, quando ele lá em cima diz, né, que lá no primeiro parágrafo, lá o eu até marquei com uma seta aqui, onde está grifado lá, gnosticismo significa crença na salvação. Eu fiquei encabulado, na salvação pelo conhecimento. E aqui Isso. embaixo diz que ele se liberta dos sofrimentos através do conhecimento. Então, será que se libertar do sofrimento através do conhecimento significa salvação? Essa salvação seria, digamos assim, o paraíso pós-morte? Isso aí que eu achei, sabe, como é que a pessoa ela toma conhecimento e ela se salva? Ora, e quem não tem o privilégio ou a iniciativa de conhecer, de filosofar, ela não está salva? Em que sentido que seria essa salvação? Isso me encabulou. E Não, outra, quanto mais a gente conhece, mais a gente sofre. Eu diria que é até um paradoxo, né? Ele fala, o homem só vai, digamos assim, se salvar, ou ele só vai eliminar o sofrimento a partir do conhecimento. Eu diria o contrário, quanto mais a gente sabe, mais sabe que não sabe, né? E mais encabula o mistério da finitude. É isso mesmo. O que ele quis dizer aqui, essa salvação é você se libertar do sofrimento. Quando você se liberta do sofrimento, você vive num paraíso, mesmo vivendo aqui. Entendeu? Ele põe aqui como forma. Aqui ele não fala em reencarnação. Pensa que ele tá falando de uma vida única. Aqui não se fala em reencarnação. Então, portanto, é Exato. assim: a partir do conhecimento, você se salva. O que é salvar para o gnosticismo? Segundo o texto aqui, evidentemente, né? É você fugir do sofrimento, você sair do sofrimento que você tem. Claro que essa tese é deles, né? É deles. Mas você tem razão. Há um contraponto, mas com relação ao que nós sabemos hoje da doutrina espírita. Conforme a doutrina do gnosticismo, a fugir ou sair do sofrimento a partir do conhecimento é você viver, teoricamente, num paraíso. Tem a palavra paraíso aqui. Seria a nossa fé raciocinada, né? Dá para fazer essa analogia.
À Dá para medida fazer. que nós vamos raciocinando a nossa fé, tornando a nossa fé raciocinada, nós tiramos aquele sofrimento de questionar dogmas sem lógica nenhuma do inferno, como diz a reflexão, do inferno eterno, não é? Eu acho que dá agora para mim veio essa clareza na minha pequenez aqui. Esse conhecimento, então, que nos salva e nos tira do sofrimento, seria raciocinar a fé para entender que um inferno eterno, como diz a reflexão, não é eterno, não existe lógica num sofrimento eterno pós-túmulo. Isso é um conhecimento que eu estou tendo através, né, de um insight e tal. Eu acho que é nesse sentido. Aí o gnosticismo tem lógica. É isso mesmo, é através do conhecimento. Conhecimento você abrange tudo. Quando você tem o conhecimento, você pode raciocinar em cima desse conteúdo que está em você, né? Se você não tiver conteúdo, embora você vá ter o raciocínio, mas você não chega numa conclusão boa se você não tem um bom conteúdo. Para ter um bom conteúdo, você precisa ter conhecimento. Para ter conhecimento, você precisa Então dá buscá-lo. para a gente já, sem fazer spoiler, já dá para a gente tirar que na nossa. Eu costumo, toda aula, eu costumo associar especialmente o que tem na nossa doutrina. Então eu acho que já dá para dizer, um passanzinho, que o nossa doutrina espírita tem algo do gnosticismo, que é o conhecimento para aceitar a fé raciocinada. Perfeito, perfeita analogia. Nós somos, nós somos gnósticos, tá? No sentido de buscar conhecimento. Isso, para Nós eliminar buscamos conhecimento a todo instante. Ser gnóstico não significa que estamos dentro do gnosticismo, né? Mas é, somos gnósticos, claro. Ok? Pulamos para o outro aqui, montanismo. Aí esse montanismo ele vem no século II, né? Vamos lá, que alguém pode ler um texto pequenininho. Hoje um monte de textos pequenos, todos vão poder ter a oportunidade de ler. Eu leio. Vamos lá? 13.3 Montanismo, final do século II. Montanismo é a doutrina religiosa fundada por Montaigne. Os montanistas declaravam-se possuídos pelo Espírito Santo e, por isso, profetizavam. Segundo essas profecias, outra era cristã se iniciava com a chegada da nova revelação concedida a eles. Isto os colocava acima dos bispos. Esse movimento surgiu na Frígia, Ásia Menor, por volta do ano 170 d.C. Anunciava uma iminente volta do Cristo numa pequena cidade dessa região, a qual denominavam Nova Jerusalém. Entre outras coisas, Montano afirmava que a Igreja não tinha capacidade de perdoar os pecados mortais. A doutrina espalhou-se pelo Império Romano, principalmente no norte da África, Catar, constituindo uma poderosa escola a qual se filiou Tertuliano. A seita desapareceu no século V, depois de fortemente condenada pela Igreja Romana. Olha essa outra aqui, né? Essa tal de montanismo. Olha o que o cara propõe. Interessante, olha o que o cara propõe, esse tal de montano aqui, né? Todos os montanistas, todos os adeptos a essa doutrina, são possuídos do Espírito Santo. Por isso, eles poderiam profetizar. Somente eles, ok? Segundo essa profecia, na era cristã se iniciava com a chegada da nova revelação concedida a eles. Ok? Nova era a partir da chegada deles. Um novo início, um novo Cristo. E aí Lembra, eles, é claro, lembra, claro, pois não. Jordana, lembrando que nós estamos no século II, Jesus tinha acabado de ser crucificado, já 200 anos depois já começaram a falar que ele ia voltar, né? O Cristo ia voltar. Está muito Até cedo hoje falam, né? até Engraçado hoje. que até hoje, É, 2000 e poucos anos, ainda Jesus retornará à Terra, segundo alguns. É, E aí que eles dizem, isso os colocava acima dos bispos, já da Igreja Católica, olha aí. já da Igreja Romana.
Então, eles estavam em embate, já tinham embate há 170 anos do nascimento de Jesus, já tinha essa doutrina em embate à doutrina católica e cristã, né? Que era, eu diria, estava ainda florescendo, mas tinha um apoio muito forte dos romanos. Isso talvez tenha a raiz, né, a fortaleza, o fortalecimento da Igreja Católica se deu principalmente pela adesão dos romanos, e aí fica muito forte, muito forte. Mas mesmo assim eles batiam nessa tese de que eles tinham superioridade espiritual com relação aos bispos da Igreja Católica. O que mais que ele diz aqui? Entre outras coisas, o Montano afirmava que a igreja não tinha capacidade de perdoar os pecados mortais. Aqui, veja que ele fala os pecados mortais. Lembrando que dentro da doutrina católica nós temos os pecados ditos mortais e aqueles não mortais, né? Aqueles mais Pecados simplinhos. veniais. Como chama? Veniais. Veniais, muito obrigado. Eu não lembrava disso. Os pecados veniais e os mortais. Então, provavelmente, ele está dizendo aqui que se só os mortais, só os pecados mortais não tinham a capacidade de perdoar, mas poderiam perdoar os venais. Então, É, ele faz também uma distinção aqui. Mas é interessante assim, essa é uma religião que começou lá no século II e foi até o século V, ou seja, nós estamos falando de 300 anos aproximadamente com esta e filosofia, com essa doutrina danada em combate e embate com a doutrina católica. Percebe que ele é exatamente. muito forte e como as pessoas fazem adesão de uma maneira simples a uma doutrina radical esta, né? Radical. Nós somos superiores a eles e nós podemos profetizá-lo. Eles não podem, nós podemos profetizar. Então, é interessante que a gente possa entender a história como se passou, né? Com esse montanismo. E um camarada que fundou, ou seja, aqui ele não fala em Cristo, vocês percebem, né? Embora seja na área cristã, ele está falando aqui possuídos pelo Espírito Santo. Ele não fala em Cristo, ele não fala em Deus, ele fala em Espírito Santo. Mas adiante ali, pode ver que ele fala, até colocar iminente aqui, ó, voltando na página 95, aqui ele parece que fala, ó, anunciava uma, aqui está iminente, mas eu quero crer que é iminente, uma iminente volta do Cristo, uma logo volta do Cristo. Então aqui eu acho que esse Cristo aqui, eles se referiam a Cristo, a Jesus, que eles eram privilegiados, que eles iam receber na Nova Jerusalém deles, né, que está em seguida, eles iam receber novamente Cristo, né? Pode ver. Amém. Então, Ó, portanto, esse movimento, na página 95, lá embaixo, esse movimento do montanismo surgiu na Frígia por volta do ano 170 depois de Cristo. Anunciava uma eminente é nobre, né, tal. Iminente é uma urgente volta do Cristo numa pequena cidade dessa região, a qual denominavam Nova Jerusalém. Olha eles aí pegando já Jerusalém, onde Cristo, lá a região de Cristo, pegaram para eles que eles iam ter também uma Nova Jerusalém, não é isso? um outro Cristo, aparentemente, né? É. Por isso que a igreja ficou pé da vida com eles, porque ia tirar o poder da igreja, ué, que falava que curava pecado mortal. Então, aí o que aconteceu? Essa doutrina, eles chamam de seita aqui, né, para ser um pouco mais dura, desapareceu no século V, depois de uma fortemente condenada pela Igreja Romana. Ou seja, depois de condenado pela Igreja que estava fortemente acolhida pelos romanos, é melhor você cair fora, senão você será exilado, né? Será despachado daqui. Mas é E aqui, interessante. e aqui a gente já tem um prenúncio do como é o poder da Igreja Católica, com todo respeito.
eles sufocavam qualquer movimento que surgisse, né, para contestar o poder ali da sequência da Igreja Católica, caramba. Imagina o Espiritismo depois de 1800 e pouco. Então é dose. Até, até porque eles tinham todo o apoio do Estado, né? Do E governo do por isso que a romano. gente fala Igreja Católica Romana É, Apostólica. Apostólica Romana. é. É isso mesmo, é isso mesmo. Mas ela tinha, como o Manuel disse, ele tinha a adesão do Estado, né? O Estado é forte, muito forte. Ainda nós estamos falando de Roma, da Roma forte daquela época, onde tinha o domínio da parte do mundo. Então, não dava para brincar com os caras, né? Bom, vamos lá mais um pedacinho aqui. Origenismo. Origenismo. Aí começou um pouco depois, no século III. Alguém pode me ajudar aí, por favor? Eu leio. Origenismo, início do século III. Doutrina de Orígenes, 183 a 254, que foi padre em Alexandria. Deixou mais de 2.000 escritos. Como teólogo, criou um sistema no qual o cristianismo e o platonismo estão profundamente amalgamados. Sua doutrina, denominada origenismo, tem por base a subordinação do Filho em relação ao Pai e do Espírito Santo em relação ao Filho, crença na pré-existência da alma e na não eternidade das penas. Orígenes nega que um ser possa querer, para sempre, ser pecador. Fundamentava que todo pecado envolve infelicidade e, como tal, não pode ser objeto de volição permanente de nenhum ser consciente. Todo ser é dominado pelo inextinguível desejo de felicidade. Orígenes, em seu livro Sobre os Princípios, afirmava que todo homem sensato sabe que qualquer sofrimento infligido a um só ser, pelo gosto de fazer sofrer, sem nenhuma intenção pedagógica ou disciplinar, é imoral e que seu autor é um verdadeiro monstro de perversidade. Portanto, não aceitava inferno perpétuo. Orígenes foi perseguido em Alexandria e refugiou-se em Cesareia. Esse durou pouco, né? Esse durou pouco. Aparentemente, pela data que foi colocada aqui, só durou enquanto ele estava presente, de 183 a 254. Então, alguma coisa como 60, 70 anos aí, né? Próximo de 70 anos. Uhum. Então, mas ele aqui percebe que tem uma afinidade bastante interessante com aquilo que a gente pensa. Olha lá. Ele foi padre, portanto, ele tinha toda a doutrinação da Igreja Católica. Ele sabia exatamente como funcionava a Igreja Católica. Ele trouxe os ensinamentos, ele trouxe todo o conhecimento da Igreja Católica para fora da Igreja Católica e criou lá o tal do origenismo. A base da sua doutrina, denominada origenismo, a base dela é interessante. Aqui. Vamos ver outra vez. Subordinação do Filho com relação ao Pai e do Espírito Santo com relação ao Filho. Como é que é hoje a relação mesmo na Igreja Católica? Pai, Filho e Espírito Santo? Trindade, né? Sim, mas no texto mais longo do credo, você tem essa que não me lembro agora direito, mas você dá essa hierarquia do Pai e o Filho e o Espírito Santo igualmente, mas que procedem dele. Subordinados. Eles são subordinados. Subordinados um ao outro. É Uhum, uma unidade, mas embora em uma unidade subordinado um ao outro. Então, nós estamos falando do isso. Pai, Filho e Espírito Filho e Santo. Espírito Santo. Então, nós estamos falando do Pai superior, do Filho subordinado ao Pai e do Espírito Santo subordinado ao Filho e ao Pai Meu também. Pai. Isso. Já Há uma subordinação de baixo para cima. me Diga, olha. permita uma opinião aqui, eu coloquei nesse item 1, 2, 3
eu coloquei entre uma chave e coloquei de lado doutrina espírita. Olha, na minha opinião, estamos diante de mais uma influência dessas religiões. Assim como nós tivemos a influência do gnosticismo pelo conhecimento da fé raciocinada, aqui podemos analisar qualquer prece que nós vamos fazer nos centros espíritas, nas casas espíritas, pode ver que a gente faz o pleito sempre fazendo uma hierarquia, né? Peço aos mentores, parará, parará, que Isso. cheguem até Jesus e, por sua vez, nos levem ao Pai. Pode ver que a gente faz uma hierarquia de Faz baixo a para cima, hierarquia. né? E a crença, a segundo item, crença na pré-existência da alma. Mais uma característica da doutrina espírita, que a alma é pré-existente e é imortal. E o terceiro item é na não eternidade das penas. Ou seja, além de coincidir com a nossa filosofia de doutrina de espiritualistas espíritas, aqui também, lá embaixo, vai dar uma resposta para a nossa reflexão que coincide com o preceito da doutrina espírita que não pode ter pena eterna, que já responde à nossa reflexão. Seria um absurdo eles. E olha que absurdo, esse cara, um pensamento tão cristalino, tão bonito desse jeito, ele foi excomungado, ele foi já sufocado pela igreja também. Entendeu? Por quê? Porque Perfeito. a igreja tinha interesse que falar que existia o inferno, que se não atendesse aos preceitos da igreja, iria para o inferno, ia queimar no fogo mesmo. Olha só, é isso aí. Olha, eu estou aqui com a oração do Credo, e diz aqui o seguinte: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas. E mais na frente, creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida. Procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. A hierarquia está também, até hoje, essa hierarquia na Igreja Católica. Uhum. Portanto, ele não. Ele trouxe isso, Orígenes, né? Trouxe isso lá da doutrina católica da época. Agora, tem um trechinho aqui que é interessante a gente ler e discutir um pouquinho aqui, que ele diz assim: Orígenes nega que um ser possa querer para sempre ser pecador. É uma frase verdadeira, né? Ninguém quer ser um pecador. As pessoas, o ser é um pecador no sentido de cometer erros, porque ela está num processo de crescimento, ela está ainda numa ignorância. Enquanto ignorante, ela comete erros, mas não que ela esteja fomentando o pecado porque ela quer. Ela não quer. Ela tem a falta desta informação e com esta falta de informação ela comete erros, né? E esses erros para a Igreja Católica é chamado de pecado. E ele já Outro trecho. Oi, desculpa. pegava também. O Orígenes já estava pegando aqui um pedacinho do gnosticismo. O homem, ele não quer errar direto, ele não quer ser um pecador. A hora que ele vai se conscientizando do erro, do conhecimento, ele vai se libertando. Perfeito. Outro trechinho também interessante. Fundamentava que todo pecado envolve infelicidade. Todo pecado envolve felicidade. Perfeito. E, como tal, não pode ser objeto de volição permanente de nenhum ser consciente. Perfeito, perfeito também. E todo ser é denominado pela inextinguível desejo de felicidade. Claro, ninguém quer ser infeliz para sempre, né? As pessoas desejam ser felizes. A felicidade é um desejo de todo ser humano. Então, não tem sentido eu ter o desejo de ser feliz, mas ser pecador, porque o pecado me torna infeliz. Então, não tem sentido. Uma coisa contradiz a outra. Se eu sou desejoso da felicidade,
eu não devo cometer pecados, porque o pecado me torna infeliz. E você fez menção ao tema, né? Olha a sementinha aí. É Todo isso ser mesmo. tem a esperança de ser feliz. Ele não quer Ah, ser uma sementinha, né? perfeito, perfeito. O que mais que a gente pode buscar aqui? Aqui ele diz no seu livro sobre os princípios, afirmava que todo homem sensato sabe que qualquer sofrimento infligido a um só ser, pelo gosto de fazer sofrer, sem nenhuma intenção pedagógica ou disciplinar, é imoral e que seu autor é um verdadeiro monstro de perversidade. Olha aí, olha a dureza. Então, se eu tentar corrigir alguém, é, tentando fazê-lo sofrer para pagar um pecado pelo qual ele cometeu, o que que ele diz aqui? Sem É, que esse sofrimento seja pedagógico, né? Que ele que não seja, aprenda alguma coisa com isso. Se for a é, dor pela dor, é inútil. é Então, inútil. tem que ser pedagógico, mas para isso, para ser pedagógico, eu não preciso sofrer para pagar um sofrimento. É assim, eu cometi um pecado e para pagar esse pecado eu tenho que sofrer pelo pecado que eu cometi. Eu sofro duas vezes, a menos que esse pseudo sofrimento seja pedagógico com relação ao primeiro. Mas se ele for só sofrimento por sofrimento, não tem sentido. Uhum. Senão eu sofro duas vezes e não me corrijo. E essa ideia reporta a penúltima frase da reflexão que diz, né? A simples punição de um delinquente que não tenha caráter de castigo seguido de aprendizado é abominável vingança e repugnante sadismo. Já é uma Sim. resposta à própria reflexão. É. Então, é, bom, a última frase dele aqui é também interessante, né? Portanto, não aceitava o inferno perpétuo, aquele inferno da Igreja Católica que permanece até hoje. Exato. Bom, é claro que ele foi perseguido e refugiou-se em Cesareia. Claro, sumiu do mapa, caiu fora e foi lá para Cesareia. Mas percebe que essas ideias que é de Orígenes, lógico, nós temos bastante a ver com estas ideias desse camarada, mas não floresce, ela não cresce, ela não cresceu e durou muito pouco tempo, aparentemente menos de 70 anos, bem menos. Uma ideia muito mais agressiva, que é o do montanismo, durou 3 séculos, 300 anos, pelo menos. Veja o contraponto, né? Essa do Orígenes não foi à frente. A do montanismo foram 300 anos. E Quando o aqui eu povo persegue alguma coisa que falta um pouco de raciocínio, né? Falta fazer aí a gestão do raciocínio. Diga, Herbert. Aqui eu quero fazer uma apologia e uma analogia e uma homenagem ao origenismo, porque olha que paradoxo. Quando a gente lê origenismo, pelo menos eu confesso que eu entendi assim, como se fosse a origem, o começo, a semente. E olha o paradoxo, o nome dele, origenismo, nos leva, ainda que numa adaptação àquilo que origina, aquilo que começa, a sementinha que vai dar vida ao baobá ou ao carvalho e às vezes é esmagada pelo pisão da igreja aqui, no sentido de não querer uma inovação de pensamento além do inferno eterno. Olha o Isso paradoxo mesmo. do Orígenes. Perfeito, perfeito, ideia. Isso mesmo. Agora, pulando lá para o século III, a gente vai ver uma outra doutrina interessante. Nós falamos bastante dela, inclusive, o maniqueísmo. Chance para mais uma pessoa ler, por favor. Posso ler? Vamos lá. Maniqueísmo, século III. É uma doutrina filosófica religiosa, sincrética e dualista, ensinada pelo sacerdote persa Mani, que viveu no século III e proclamou-se o Paracleto, aquele que deveria conduzir
a doutrina cristã à perfeição. O maniqueísmo é uma mistura de elementos gnósticos, cristãos e orientais, com base no dualismo de Zoroastro. Mani se considerava apóstolo de Jesus Cristo. A doutrina admite dois princípios, do bem e do mal. No homem, esses dois princípios são representados por duas almas, a corpórea, que é a do mal, e a luminosa, que é a do bem. Pode-se chegar ao predomínio da alma luminosa através de uma ascese particular que consiste em seguir 10 mandamentos: a abstenção de carne, de álcool, purificar o que sai da boca, abstenção de manter conversas impuras, abstenção da propriedade, do trabalho, abster-se do casamento, do concubinato e evitar magia e feitiçaria. Esta doutrina durou até o século VII e Agostinho foi o grande adversário dela. Bom, E tem, vamos lá, e tem um detalhe aí, né? O Agostinho, Santo Agostinho, quando se converteu, ele se converteu justamente por causa do maniqueísmo. Ele era maniqueísta. ele era maniqueísta, exatamente. Bem lembrado, Manuel, bem lembrado. Ele foi realmente foi um adversário danado quando ele se converteu ao cristianismo. Então, para ele, o cristianismo era muito mais lógico do que o maniqueísmo, e aí ele foi bater numa religião da qual ele pertenceu um bom tempo. Mas vamos ver então aqui algumas passagens interessantes do maniqueísmo. Começa aqui, é uma doutrina filosófica religiosa, é filosofia misturada com religião, sincrética e dualista, né? Uma mistura de algumas doutrinas e dualista. Aí embaixo ele fala, o maniqueísmo é uma mistura de elementos gnósticos, cristãos e orientais, com base no dualismo de Zoroastro. E ele se considerava o apóstolo de Jesus. Lembrando que tudo isso começou no século III, portanto, ser considerado apóstolo de Jesus no século III, ele foi um pouco audacioso, ou ousado, pelo menos, né? E aí ele tem esses dois princípios, né, que por princípio ele chama o princípio do bem e do mal, e ele é representado por duas almas, a corpórea e a luminosa. Então significa que existe dois deuses, né? Um que influencia o bem e outro que influencia o mal. É isso que o maniqueísmo tenta colocar na sua doutrina. Que ele diz que um pode dominar o outro através desta, ah, destes 10 mandamentos que ele propõe aqui. A abstenção da carne, ok? Vegetariano até o pescoço. Não, e no O caso não é nem álcool vegetariano, é vegano. é vegano, ok, É, vegano. De álcool, aí ele já está fora nesse pedaço aqui, né? Já não dá para. Sem uma cervejinha final de semana vai ser difícil. E cerveja sem álcool. É, Bom, pode ser. Cervejinha sem álcool, sim. É ruim, viu? não é ruim, não. Purificar. Não, né? Não. Não? Então tá bom. Vou acreditar em você, mas não vou experimentar, não. É, purificar o que sai da boca. Isso é interessante, purificar o que sai da boca. Mas veja bem, purificar o que sai da boca, se já saiu da boca, purificar como? Então é purificar a mente, né, para que não saia da boca. Exatamente. Purificar, exatamente. Até porque é então, pensamento, palavras e obras, né? Então tem que sim, purificar realmente o pensamento. exatamente, porque depois que sai, a palavra é uma energia. E não dá para você purificar uma energia. Falou, ferrou. Então, quando ele fala purificar o que sai da boca, ele se ferrou aqui. Abstenção de manter conversas impuras. Perfeito. Agora ele entrou bem. Agora foi certo, né? Se abster-se de conversas impuras.
abster da propriedade. Aí ele deixou muito amplo o que é propriedade. Aí Do eu- trabalho. Aqui ficou bom, hein? Abster-se do trabalho é muito bom. Eu Mas queria aí ele saber como é que ele quebrou vai viver. a segunda lei divina é trabalho, então aqui ele foi infeliz. Foi feliz. Abster-se do casamento. Eu acho que aqui ele foi feliz, né? Não? é, visionário. Mas depois é Só a Joelma infeliz. ficou séria aqui, viu? Só a Joelma ficou séria. Só Joel, só Joelma Joelma, é que só uma comeu piada, viu? É unha. só uma A Joelma brincadeira. chegou a comer unha ainda. Ai, ai. É. Aqui também, do concubinato, Aí também, já né? foi ruim. Também. Aí foi ruim. Evitar magia e feitiçaria. Então percebe que esses 10 mandamentos não estão muito bem harmonizados entre si, né? Porque viver num meio social em que todos tenham efetivamente esses 10 mandamentos deve ser muito difícil, muito difícil. E eu diria, em alguns casos, a pergunta é como é que o cara vai viver, né? Como é que cresce isso se você não tem casamento, não tem concubinato, não tem... Como é que Vai você procriar cresce? como? Vai procriar como? Exatamente. Então a doutrina morre, né? Mesmo assim, ela durou do século III ao século VII. 7. 4 séculos. E, Percebe? e aqui fica uma alusão, né, 4 séculos. história? Aqui fica uma Oi? alusão. Ela foi extinta, mas aqui fica uma pequena alusão de que a gente, às vezes até sem querer, usa uma expressão hoje em dia, né? Pô, você não pode ser maniqueísta, né? Ou é certo ou é errado, né? Não estou nem falando de Isso mesmo. dito, é na questão do, né, maniqueísmo. Santo Agostinho, depois, na obra de Santo Agostinho, a gente vai ver que ele fala muito do bem e do mal. E ele traz uma doutrina muito forte, né? Explicando, né, doutrinamente Uhum. o que é o bem e o que é o mal, exatamente para tirar esse estigma que ele tinha dentro do É, maniqueísmo. é, é um dos fatores em que ele mais se debate com o maniqueísmo é isso. Porque o maniqueísmo dizia que Deus criou o bem e o mal. E já Agostinho, depois, já com os estudos dele, já de desenvolvimento do pensamento dele, ele fala: não, Deus criou o bem. Quem criou o mal fomos nós, que não fizemos o bem que Deus criou. A E aí é que ausência ele do bem é o mal. Exatamente. Então ele não precisa criar. A partir do momento que você não faz o bem, você já está gerando uma outra coisa. Então é o homem que criou o mal e não o Deus. Eu vou lembrar uma frase de Chico Xavier que é interessante, essa frase é muito interessante. Chico Xavier dizia assim: não basta não fazer o mal, você tem que fazer o bem. Porque a partir do momento que você não faz o bem, você já está fazendo o mal. Exatamente. Você pode fazer o mal, você está já no caminho do mal. Então, não Uhum. basta não fazer o mal, você tem que fazer o bem. Essa frase é muito dura, muito, muito pesada, muito forte, Muito forte. Né? exatamente para mostrar o quanto é importante esta ausência do bem que pode te provocar o mal. Uhum. Então, esse é o tal do maniqueísta. Esse cara, esse cara, segundo consta, teve adeptos, embora fale aqui até o século VII, em que Agostinho foi um grande adversário dela, mas ela levou muitos adeptos a muito mais longe, tá? Tem grupos menores que foram mais longe do que o século VII. Portanto, essa data aqui que a gente está falando de 400 anos aqui, a gente está considerando quando Agostinho bateu muito forte nela e saiu também dela, né? Uhum. Por outro lado, quando a gente vai conhecer a vida de Agostinho, de Santo Agostinho, a vida dele, a vida pessoal dele, antes de entrar na doutrina cristã ou católica, vamos chamar assim, e que ele pertencia ao maniqueísmo, se a gente pegar esses 10 mandamentos aqui, não bate com os mandamentos dele, né? Quer dizer, com a vida dele. A vida dele não tem nada a ver com esses 10 mandamentos. Eu não sei se vocês conhecem a vida de Santo Agostinho, mas já passamos lá por Santo Agostinho. Uhum.
A vida dele pessoal foi uma vida meio estropiada. Então, se ele, Bastante. se ele seguiu aqui uns cinco aqui foi muito, né? Os cinco mandamentos. Muito bom. E se eu não me engano, se eu tiver errado, alguém me corrige, é dele a frase que filosófica que o tempo vem de um futuro, né? O futuro é um tempo que ainda não existe, uma coisa assim, vem para um presente que é impermanente e vai para um passado que já não existe. Logo, o tempo não existe. É coisa de Santo Agostinho também. Eu não sei, não posso afirmar. Bom, vamos lá. Donatismo. Mais um camarada aqui agora do século 4 e 5. 2 séculos com essa doutrina. Donatismo. Quem pode ler? Ele é curtinho. Eu leio. Donatismo. Vai, Joana. Pode ir, Manel. Tá. Donatismo. A doutrina de Donato, no século IV, considerada herética pela Igreja, floresceu na África romanizada nos séculos IV e V e foi polêmica aos olhos de Agostinho. Ela afirmava que a Igreja, como uma comunidade de perfeitos, não podia se imiscuir com a autoridade civil e que os sacramentos só tinham validade quando aplicados por ministrantes não corruptos, ou seja, pessoas dignas. A Igreja, por sua vez, considerava que os sacramentos valem por si, independentes de quem ministre. O donatismo teria tornado impossível a formação da hierarquia religiosa. Ele foi duro, né? Então, claro que ele durou pouco também. Uhum. Quando ele falou que precisa de pessoas para aplicar, Pessoas das pessoas não dignas. corruptas, né? Não corruptas para aplicar os sacramentos, ele foi muito duro aí, né? Porque nessa época, exatamente, existia um conluio entre o Estado e a Igreja muito forte. Claro que corrupção era a moda na época. Quando ele fala isso, quis, ele quis mexer com a própria Igreja. É, o donatismo teria tornado impossível a formação da hierarquia religiosa. Bom, ele bateu de frente e ainda assim mesmo durou 200 anos com essa doutrina. Ele não fala mais detalhes da coisa aqui para a gente entender mais a doutrina, mas ela rapidamente foi considerada herética. Cada vez que a igreja torna alguma doutrina ou alguma seita herética, é melhor você correr dela, né? Ou era melhor você correr dela, porque senão você Era que não tinha uma segunda chance. Ok? Vamos lá partir para o outro aqui. Arianismo. Alguém pode ajudar, por favor. Eu leio. Arianismo, início do século IV. O arianismo foi uma das maiores heresias cristãs, a qual a Igreja teve maior dificuldade em erradicar e se deve a Ário, 280 a 336, sacerdote de Alexandria. Essa doutrina se referia à natureza divina de Jesus Cristo. Ele não seria coeterno e nem da mesma substância do Pai, mas foi gerado pelo Pai. O Filho teria um começo, o Pai não. O arianismo não reconhecia o caráter trinitário de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele foi combatido nos concílios de Nicéia 325 e de Constantinopla, 381, o que não impediu que continuasse a ter adeptos entre os povos germânicos. Esta doutrina influenciou povos até o século XVIII. Finalmente, Constantino interferiu e determinou
que o arianismo estava errado e que era uma heresia. O imperador visava manter a coesão do império. Bom, esse foi bem longe, né? Do século IV ao século XVIII. Esse andou bastante, mas ele tinha aí alguma filosofia bem forte. Bom, ele não falou nada de errado, né? Essa doutrina se referia à natureza divina de Jesus. Ele não seria coeterno e nem da substância do Pai, mas foi gerado pelo Pai. O Filho teria um começo, o Pai não. Ok? Nada de errado até aí. O arianismo não reconhecia os caráter trinitário, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Que seria, é como se você tivesse três deuses. Esse é um embate que tem os ateístas com relação à Igreja Católica ou o cristianismo, da qual a Igreja Católica se diz o dono do cristianismo, onde você tem três deuses, em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aí, cadê o Deus único no pedaço? E ele batia forte nisso. É interessante que foi combatido lá em dois concílios, né, o de Nicéia e de Constantinopla. Quer dizer, muito forte este conceito que o Ário trouxe lá em 280, lá no século II, onde ele, né, nasceu no século II. Três, desculpa, século III. Mas a doutrina começou no século IV. Influenciou povos até o século XVIII. Finalmente, Constantino interferiu e determinou que o arianismo estava errado. Constantino também tinha um interesse muito forte na adesão do cristianismo dentro do reinado, do seu reinado, que ele queria, na realidade, essa coesão do império, né? Então, ele falava qualquer coisa que fosse interessante Para a em termos igreja, né? políticos para ele. Politicamente, ele estava junto com o cristianismo para que houvesse uma adesão do próprio reinado dele lá. Então, nada que ele estava dizendo que estava certo ou estava errado, efetivamente. E aí, é claro que a igreja também se subordinava a ele, porque também era interessante. É claro que isto tornou também uma seita herética. Toda seita herética não é muito bom você estar dentro dela, segundo os conceitos da Igreja Católica. Arianismo. Bom, tem mais duas aqui para a gente ler, tem mais três ainda. Vamos lá. Pelagianismo. Pelagianismo. Século V. Vamos lá? É a É a doutrina do monge inglês Pelágio, que no início do século V ensinou em Roma e em Cartago. A doutrina de Pelágio afirmava que o pecado de Adão não enfraqueceu a capacidade humana de fazer o bem, mas é apenas um mau exemplo que torna mais difícil e penosa a tarefa do homem. Agostinho combateu essa tese em muitas obras, defendendo a tese oposta, de que toda a humanidade pecara com Adão e em Adão e que, portanto, o gênero humano é condenado por isso. Nenhum homem pode escapar da punição, a não ser por misericórdia e pela graça de Deus. Agostinho acusa Pelágio de proclamar uma ego-redenção, quando o cristianismo só conhece a teo-redenção. Os principais pontos do pelagianismo são: o homem não herdou o pecado original de Adão. Todo homem nasce puro e inocente como Adão. Crianças recém-nascidas não necessitam batismo, pois já são puras. E 4, a salvação individual é possível e seria suficiente pela boa vontade e pelas boas obras. Você conhece esses quatro itens aí de alguma
de alguma religião, de alguma doutrina? Sim, a própria católica não é, não tem esse negócio de batizar, não sei o quê, pecado original. Eu diria, mais uma característica para a favor da doutrina espírita é o pelagianismo, porque ele não herdou o pecado original de Adão. Eu acho uma fábula falar que nós pecamos, Adão, sei lá, pecou por nós ou errou e nós assumimos o erro. Todo homem nasce puro e inocente. Eu acho que tem a ver com a doutrina espírita. Crianças recém-nascidas não necessitam batismo, pois já são puras. Eu tenho um tio que acha que a gente só vai salvar se eu enfiar a cabeça e me levar no rio e afundar minha cabeça. Eu já morro de medo d'água. Eu não aguento, morro de medo até de uma bacia cheia d'água. Que dirá enfiar minha cabeça no rio para me batizar, pô, me salva e me mata afogado. Mas vamos lá. A salvação individual é possível e seria suficiente pela boa vontade. Eu acho, Custódio, eu acho que essas características são também assim, ampassando a doutrina espírita. Muito bom, isso mesmo, isso mesmo. E aqui engraçado aqui em cima, antes dos pontos principais do pelagianismo, a frase está aqui. Agostinho acusa Pelágio de proclamar uma ego-redenção, enquanto o cristianismo só conhece a tel-redenção. A Igreja Católica até hoje pratica a tel-redenção. Exato. E nós, dentro da doutrina espírita, sabemos que é possível pela ego-redenção. Exato. Como é Uhum. que tem religião que fala, você só vai ser, é coisa do meu tio também lá de Ribeirão, você só vai ser salvo, ô Irair, se você aceitar Cristo. Ou seja, porque ele vai te dar a graça de te salvar. Isso seria um como é que chama? É a redenção. 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 E nós somos ego-redentores, vamos dizer, né? De nós Uhum. mesmos, autocrítica. É lógico, abençoados, a gente se vale numa oração, orar e vigiar, e a gente se vale desse ser abençoado que é Cristo, que é a nossa fé, mas não que ele que vai nos salvar se nós não nos esforçarmos, não é? É que para eles era fora da igreja não há salvação. Exatamente. Tá. Era uma forma de levar as pessoas à igreja, né? Você Uhum. quer levar algum grupo de pessoas à igreja, ele tem que te dar alguma coisa, como se fosse a igreja te dar alguma coisa em benefício de você. Para isso, é assim: se você não pertencer à igreja, você não será salvo. Então, portanto, fora da igreja não há salvação. É muito simples. E essa E frase aqui explica tudo, ó. Nenhum homem pode escapar da punição, a não ser por misericórdia de Deus, por misericórdia e pela graça de Deus. Então, para ele, Deus fica olhando para você, você vai ter a graça, é, você. Você não, você não, você não, você não. É uma escolha divina, da qual você será salvo por uma escolha divina. Isso é forte também, né? Claro que para os adeptos da igreja, isso é forte e é um temor, né? Temor a Deus. Eu temo a Deus. E eu que sou um amante das letras, um curioso, queria pegar a frase do Vanderlei rapidinho e fora da igreja não há salvação. Olha também o duplo sentido da palavra fora. Vamos dizer, se não, fora da igreja seria, se você não seguir, vamos dizer, os preceitos da igreja. E esse fora também dá a ideia de que você tem que frequentar, entrar dentro da igreja. Não precisa, o templo está na nossa intimidade, está no nosso âmago, está na nossa alma. Não precisa ir em templo nenhum. Perfeito, perfeito. Isso mesmo. Vamos lá. Nestorianismo. Esse cara é complicado também. Nestorianismo, século V. Posso ir nessa? Claro, por favor. Nestório, de 381 a 451, foi o patriarca de Constantinopla. Ele ensinava que existiam em Jesus Cristo duas pessoas distintas, uma humana e outra divina. Maria era mãe de Jesus e não era mãe de Cristo. Por isso, em Cristo, a natureza divina e humana apenas estariam moralmente unidas. Assim haveria duas pessoas em Cristo. O nestorianismo nasceu da imprecisão dos termos teológicos empregados para determinar os nomes aplicáveis a Jesus ao mesmo tempo.
ao mesmo tempo Deus e homem. A escola de Antioquia, a qual pertencia Nestório, negava-se a atribuir a natureza divina do Verbo encarnado, que é próprio da natureza humana. Recusava-se a ver Maria como a mãe de Deus. Destaca-se entre os nestorianos a Igreja Apostólica do Oriente, também chamada Assírio-Caldeia. Hoje, essas igrejas estão unidas à Igreja Católica. O cara que bateu muito pesado, né, na Igreja Católica. Basicamente, ele foi contra algumas coisas da qual nós sabemos que, dentro da nossa doutrina, nós não adotamos, né? Maria era mãe de Jesus, mas não era mãe de Cristo. Ele separa Jesus em duas partes. E aqui a gente pode fazer uma analogia assim, separar Jesus como ser humano e Jesus como ser espiritual. Isso dá para a gente fazer pelo dualismo em que nós vivemos hoje. Então, eu tenho um espírito e eu tenho um corpo humano. Essas duas entidades vivem um junto do outro. Um é mortal e outro imortal. Então, eu sou dualista. Nós somos seres dualistas. Jesus também foi um ser dualista. E é claro que aí ele dá uma conotação de Jesus era um ser e Cristo outro. Um era corpóreo, um era humano e o outro é espírito. Então, quem veio de Deus, ou quem era nascido de Deus, era o espírito. O humano, não. O ser humano, corpo, é um ser humano como nós qualquer, né? Como nós outros quaisquer. É parte de nós. E aí, por isso, ele vai dizer que Maria era mãe de Jesus, mas não era mãe de Cristo. Então, para ele, Jesus era o corpo e Cristo era o espírito. É nesse sentido que ele quis separar aqui o E, a- nome de Jesus em duas. e você me permite uma curiosidade aqui. Quando a gente ora a Ave Maria, eu até questiono isso com a minha esposa, que é católica. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Eu digo, eu troco. Santa Maria, Mãe que Deus escolheu. Vamos dizer Mãe assim, de porque Jesus. que Santa Maria é mãe de Deus? Eu não consigo admitir isso também. E a oração diz isso. Para os Existe, católicos, fala, Vanderlei. tem um livro do espírito Ramatiz, chama o Sublime Peregrino, que conta a história de Jesus, porque o Ramatiz foi um filósofo egípcio que viveu na época de Jesus. E ele conta toda a história de Jesus nesse livro. E nesse livro, ele fala justamente o que esse Nestório está falando, que Jesus é uma figura e Cristo é outra. Jesus não era um espírito crístico. Jesus era um espírito de luz, mas não era Cristo. E o Cristo era um espírito crístico que comandava Jesus. Ele conta isso no livro. Então, são dois espíritos diferentes. Jesus é um espírito e Cristo é outro espírito. Tá aí a E aonde, informação do e Vanderlei. aonde que entra Maria para o Ramatiz aí, Vanderlei? Ela é mãe de qual Não, é espírito? mãe de Jesus, não era mãe de Cristo. Porque o Cristo já um espírito crístico. Ele não encarna mais. E Jesus ainda encarna. Então você concorda que a frase mãe de Deus na oração está indevida? Não, não existe mãe de Deus, é mãe de Jesus. A, a oração diz isso. Sim, Santa mas é Maria, errado isso. É mãe errado. de Deus, rogai por nós. E daí dá para explicar. A Igreja Católica entende que Jesus é Deus. Por isso que quando ele fala tá? Então Jesus é Deus. Tá. Deus, por isso que eu falei agora há pouco que dá a interpretação dentro da Igreja Católica de existir três deuses: Pai, Ah, Filho e Espírito Santo. Que agora Jesus é Deus. O Pai é Deus e o Espírito Santo também é divino. E aí, então tem três deuses? Cadê a unidade de Deus, né? Essa Na brincadeira. verdade,
na verdade, na Igreja Católica acredita num Deus único, que ele se compõe de três é, representações, digamos assim, né? Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só. É o mistério da Santíssima Trindade que se fala na Igreja Católica, né? Isso mesmo. Mas Mas são quando os ele três são um fala, só. Então, Maria é mãe de Deus, porque Jesus foi Deus que é, veio na forma de Jesus para a Igreja Católica. a Igreja Mas a Católica é, Igreja então Jesus é Católica, Deus. Está acima de Deus. Ah, mas a Igreja Católica, ela foi não. criada pelos romanos, né? E os romanos, eles tinham deuses. Então, para aderir, então, houve uma sincronização. Então, no concílio, acho que 381, eles reuniram lá e decidiram, vamos. Então, o povo, os romanos, eles têm que aderir ao cristianismo, mas eles acreditam em Deus. Vamos transformar Jesus em Deus, né? Então, vem a história do grego, né, que fala, por exemplo, Hércules. Hércules era filho de uma mortal com um deus, né? Que era o Zeus. Então, assim, a Igreja Católica, ela tem muito sincronismo, né? Uma ligação para que fosse aderido a isso, né? Então, foi eles que criaram isso, os romanos, e não Jesus Cristo, os apóstolos, Jesus. Inclusive, os primeiros cristãos, eles eram reencarnacionistas, e quando a Igreja Católica foi criada, foi abolido porque, para ser aceita pelos romanos, eles pensavam o seguinte: bom, pode reencarnar, hoje eu sou um nobre, amanhã, na próxima reencarnação eu posso ver um escravo. Eles não aceitavam isso. Exatamente. Então, para ser aceita pelo povo romano, muitas coisas foram abolidas e outras foram introduzidas. Isso mesmo. Outro sincretismo que a gente vai ver Uhum. bastante ao longo da doutrina católica é a adesão, porque naquela época o paganismo era a doutrina mais propagada nos reinados, nos reinos. E para trazer esses pagãos para dentro da doutrina católica, era necessário fazer um sincretismo entre o paganismo e o cristianismo. Então a gente vai ver ritos dentro da Igreja Católica que são ritos pagãos, totalmente pagãos, mas ainda até hoje permanece parte desses ritos, porque isso era importante na época e foi, digamos, enraizado dentro da doutrina católica e hoje não tem como tirar mais, né? Você vai ver que você vai fazer uma análise dos ritos católicos, você vai ver muito rito paganismo ali dentro. E não sei se vocês repararam agora, até agora, dessas doutrinas todas, as que, é, digamos assim, atacam os preceitos da igreja foram as que duraram menos. As que duraram mais foram as que confrontaram a autoridade da igreja, foram as que Mesmo. duraram mais. Não é ao contrário, se quiser, quando, Não, não. quando confrontar. Dessas doutrinas aqui, as que duraram mais tempo foram as que confrontaram a autoridade da igreja, e não os preceitos. As que confrontavam os preceitos duraram menos, como foi o caso Ah, do tá. pelagianismo e do originalismo, que foram nos preceitos da igreja. As outras que confrontaram a autoridade dos cardeais, dos bispos, essas duraram muito tempo. Bom, vamos lá para finalizar, ver o monofisismo e o monotelismo. Nossa, dá nome de televisão isso aqui, hein? Monoteletismo. 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 Isso aí, obrigado. Vamos ver quem pode ajudar aí. Eu vou de novo. É uma doutrina do século V que reconhece no Verbo encarnado apenas uma natureza individual, após a união da humana com a divina. Esta doutrina veio se contrapor ao nestorianismo e provocou um cisma da Igreja de Roma com a Igreja da Síria, jacobita, e da Igreja do Egito, copta.
As igrejas dissidentes da Armênia e da Etiópia também são monofisistas. O monoteletismo nasceu do monofisismo no século VII, após este ter sido considerado herético pelo Concílio de Calcedônia. Ele professa a existência de uma só vontade, a divina, em Jesus Cristo, depois da união das duas naturezas. Então, olha, uma nasceu da outra. Enquanto uma foi tornada herética, esse pessoal saiu, embolou a outra, né? Foi mais ou menos assim. Só Uhum. mudou de nome aqui para manter a tradição. Basicamente, elas têm a mesma essência. Reconhece no Verbo encarnado apenas uma natureza individual, após a união da humana com a divina. Ou seja, não tem reencarnação. Essa doutrina veio se contrapor ao nestorianismo e provocou um cisma na Igreja Romana. Danado, hein? Uma facção. Houve um corte aí na Igreja Romana. Também mexeu com todas essas igrejas aí mencionadas. E o monotelismo nasceu, tá? No século VII. Então, do século V ao século VII, nós estamos falando de 200 anos, prevaleceu a doutrina monofilismo, ou monofilista. Ele profeta a existência de uma só vontade, a divina, em Jesus Cristo, depois da união das duas naturezas. Eu achei essas duas doutrinas tão complicadas e tão difíceis de falar que elas se extinguiram por si só. Era melhor não ter aparecido aqui, assim a gente não ficava enrolando a língua, né? Se elas saírem dessa ordem aqui, não vai fazer falta nenhuma da Não 1310. vai, não vai mesmo, não vai mesmo. Sinceramente. Então, vamos lá para a conclusão. Se vocês me permitem, eu vou lê-la. Lê-la. Né, Joel? Conclusão. As doutrinas que, por vezes, estão camufladas por trás de toda a crença são consideradas como algo tão natural e verdadeiro que, quando questionadas, são tomadas de admiração e, por vezes, guardadas até uma posição de ofensa àquilo que crê. Passando vários séculos, são tomadas como as mais puras verdades. Ao analisarmos o surgimento das doutrinas existentes, o debate havido e compararmos com os conhecimentos atuais, podemos fazer uma análise crítica em cima daquilo que foi mantido e estabelecido como correto por muito tempo. O objetivo da filosofia é exatamente esse: requestionar aquilo tido como certo. É exatamente isso, né? Nós passamos por várias doutrinas que hoje nós fizemos uma crítica em cada uma delas e fizemos uma analogia dessa doutrina com a doutrina na qual nós acreditamos hoje. Diria assim, eles fizeram a mesma coisa em cada doutrina naquela época, tendo como certo a doutrina na qual eles acreditavam naquele momento. Então, o que a filosofia nos traz hoje é exatamente essa possibilidade de nós fazermos estas críticas, e fazer uma analogia daquilo que nós acreditamos hoje como uma doutrina com as doutrinas que um povo outrora acreditou. Então, é para que a gente também fique esperto no sentido de abrir a cabeça, no sentido de saber que nós podemos também ter algumas mudanças, algumas alterações ao longo do tempo, em termos de crenças, né? O que nós acreditamos hoje pode ser daqui 200, 300, 400, 500 anos objeto de crítica, porque pode aparecer uma doutrina é, muito mais verdadeira do que esta que nós acreditamos como verdadeira hoje. E olha a divindade, pegando o gancho das suas palavras, e olha a divindade do Rivail, o famoso Allan Kardec. Ele foi feliz porque ele criou o tripé, né? Filosofia, que é o nosso questionamento aqui de hoje, ele criou
a ciência, quando ele fala, olha, se um dia a ciência mostrar, nos contrariar naquilo que nós profetizamos em fé raciocinada, fiquemos com a ciência. E a gente pode acrescentar a religião, que é o Evangelho de Jesus, que é tudo isso aqui, né? Ele foi muito feliz, porque está resguardado de questionar e aceitar inovações. Nós Agora, não sei podemos se questionar, nós podemos aguentar. debater, né? É, Interessante que, além de questionar, nós podemos debater. E com a lógica, com o raciocínio, nós podemos também responder às nossas próprias críticas ou alguém ajudar-nos a responder essas críticas que nós fazemos pela religião, pela filosofia e pela ciência. Então, quando a gente fala que nós somos gnósticos, significa que nós buscamos o conhecimento exatamente para que a gente possa analisar, criticar, mas no sentido de análise e abrir a cabeça para a nossa própria doutrina. Porque não é a doutrina que é importante, é o quanto ela faz bem para cada um de nós. Isso é importante. Então, enquanto perguntam para mim, às vezes, é, se eu gosto muito da doutrina espírita. Enquanto ela fizer bem para mim, enquanto ser humano, eu não saio dela, ela é perfeita, enquanto ela fizer bem. Se acontecer uma doutrina melhor que a doutrina espírita, para mim, eu vou fazer adesão a essa outra. Ela tem que me fazer bem enquanto espírito que sou. E é isso, essa crítica, essa análise que nós temos que fazer entre as religiões, que nós já falamos dela, e as existentes hoje, nos dias de hoje, é isso que vai nos fazer bem, no sentido de nos apegarmos àquilo que melhor nos faça bem. Para alguns, a católica, para outros, a protestante, para outros, o budismo, para outras, para outros, cada um tem a sua. E não tem que criticar o outro. Nós temos que fazer uma autorreflexão e entendermos que, enquanto ela for boa para nós em termos de crescimento espiritual, que ela permaneça em nós. Ok? É isto. Alguma, antes de finalizarmos, é isso que nós temos que, alguma dicasinha aí, alguma mais crítica, alguma análise, fique à vontade. Legal, agradeço aí vocês por estar aqui. Vamos, quem pode fazer a nossa oraçãozinha de agradecimento por esse espaço que nós tivemos aí de 2 horas para que a gente pudesse nos debatermos e aprendermos um pouquinho mais entre nós. E daí, indicado para fazer a oração final. vamos, Divinamente indicado, Oirai. obrigado pela oportunidade. Vamos, conscientizando, associando o nosso pensamento racional com a essência da nossa alma e fundir nessa emoção, nessa psicografia da nossa alma, nessa comunhão de almas aqui encarnadas e influenciadas, com certeza, por uma pleiade de mentores desencarnados que certamente inspiram esses momentos nossos de reflexão para a nossa vida encarnada, que é uma sementinha a ser construída desde o nosso amanhecer, né, desde a nossa cognição do despertar e encarar a rotina do dia. E que esta rotina de hoje fique louvada a toda a divindade que nos permitiu trazer essas reflexões para as nossas angústias, para os nossos sofrimentos e que os percalços sejam sempre elixir para nós continuarmos aprendendo como fizemos nessa aula. Obrigado, Senhor, e que nos proteja nesse momento, nesse átimo, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Amém. Bom, desejo a todos aí uma ótima semana, que todos pelejem pela vida, pelejem pelo trabalho, pelejem pelo seu crescimento espiritual e que na próxima segunda-feira todos estejam presentes novamente aqui para mais um tempinho dedicado ao nosso espírito, à nossa gnose. Ok? Amém. Um abraço a Gratidão. todos e até a Tchau. próxima Boa semana. noite, Boa gente. semana. Boa Noite. semana. Feito. Tchau, tchau. Não esqueça dos meus condomínios. Pode deixar.